Olá, meu nome é Erika Pellegrino e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouco sobre o que é transtorno positivo desafiador. Antes de eu começar, por favor, já me segue nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e se inscreve no meu canal no YouTube, para que você receba meus conteúdos. Muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que é o transtorno positivo desafiador. Então eu vou explicar ele de maneira bruta, crua, e depois vou explicar os casos combinados. O que é uma criança com transtorno positivo desafiador? O transtorno positivo desafiador, ele normalmente aparece na pré-escola, nos anos assim do jardim, da pré-alfabetização. E como é uma criança com transtorno positivo desafiador? E o que ela difere da criança, aspas, mal educada? A criança com transtorno positivo desafiador é a criança que tem naturalmente uma aversão à autoridade. Ela cresce por cima da autoridade do adulto, ela cresce por cima da autoridade dos outros, ela não respeita as regras e ela tem um desejo de vingança muito grande. Isso tem que acontecer periodicamente, no intervalo, pelo menos 4 desses sintomas em 6 meses para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Senão a gente não fecha o quadro. Então, não é só, aspas, uma birra, é uma coisa constante durante 6 meses, caracterizando um desafio, uma sensação de vingança, sem naturalmente ter uma noção de arrependimento. Então, são crianças que agem assim, aspas, por uma impulsividade. Essa impulsividade, ela está presente no diagnóstico. E ela frequentemente perde a calma, frequentemente fica muito sensível, frequentemente fica com muita raiva, incomodado, e nunca é a culpa da criança. Sempre tem um fator externo. Então, isso aconteceu por causa do primo, do tio, disso, daquilo, e nunca é ela. E ela não consegue assumir isso sozinha. Então, precisa ser feito todo esse trabalho. Como é que esse transtorno se apresenta? Onde ele é mais comum? Ele é mais comum em crianças que têm um histórico familiar em que os pais tinham brigas e aí entra um ciclo de retroalimentação. Os pais brigam os pais brigam e a criança vê, e depois os pais brigam por causa da criança. Então, uma coisa leva a outra. Uma desarmonia familiar é muito comum, mas não é necessário para que isso se apresente. Érica, eu não brigo com meu marido, a gente tem uma família estruturada e o meu filho tem esses sintomas há mais de 6 meses e não é uma coisa nossa. Então, isso não é um transtorno necessariamente social, é aquilo que eu explico. Existe o biológico, o psicológico e social. Ou seja, no biológico e no psicológico existem coisas. Existe o temperamento da criança, que pode estar mais suscetível a isso. Existe uma predisposição. O que acontece com essas crianças? Não é necessário ter um problema na família. Mesmo que não tenha um motivo para a criança ficar zangada, para a criança apresentar raiva, ela naturalmente cria. É como se virasse uma chave. E aí entra a crise. E depois pode até vir um arrependimento, mas ele não é natural e ele é sempre associado a uma causa externa. Nunca foi ela, sempre foi o outro. E sempre tem um componente de irritação muito forte. O que difere de uma criança pré-escolar comum? É que a explosão da criança pré-escolar comum, você contorna, você faz um exercício de consciência, a criança faz o exercício de consciência com você e ela volta. A criança com transtorno positivo desafiador, não. Ela se mantém naquela posição até a gente entrar com umas técnicas específicas. Então, são crianças que precisam vir para terapia com urgência. E eles justificam o seu comportamento também nas circunstâncias. Então, para você fazer esse exame de consciência, fazê-la assumir isso, é muito difícil. Normalmente acontece, como eu falei, com cuidadores diferentes, com famílias com isso,
Não é incomum delas apresentarem num local só. Um local só não é critério para não ser TOD. Então, tem crianças que apresentam isso só em casa, ou só na escola, ou em relação a uma pessoa só. O que vai fazer realmente o critério diagnóstico é a severidade das coisas, é a duração, é o número de crises no intervalo de 6 meses. E a persistência. O que acontece? Por que as pessoas associam muito o TOD ao TDAH? Como o TDAH tem um componente de impulsividade, as crianças que têm TDAH têm mais facilidade de desenvolver o transtorno positivo desafiador. Por quê? Porque a impulsividade do TDAH faz com que seja mais fácil entrar nas características do transtorno positivo desafiador. Então, a criança que normalmente tem TDAH e desenvolve o TOD é diferente da criança que puramente tem o TOD. Entende? Então, é uma criança mais fácil, por exemplo, de fazer a meia-culpa. O TOD, ele também, se ele não for tratado, ele pode gerar um transtorno de conduta, e isso é uma coisa muito séria. Então, a criança que começa a ter as crises de agressividade, de desafio, e a gente ainda consegue, enquanto TOD, fazer uma série de apoios para o pai, para a mãe, uma psicoeducação parental bem feita, consegue fazer com que a criança volte o comportamento, a gente consegue na terapia reverter muita coisa. Agora, quando abre um transtorno de conduta, isso se torna muito mais sério. Primeiro, porque a criança está mais velha. Segundo, porque já se estruturou isso muito forte na personalidade. Terceiro, porque vão começar, no transtorno de conduta, uma série de coisas como mentira, roubo, furto, né? E uma série de coisas que podem abrir para consumo de álcool, de drogas na adolescência, e isso fica muito mais sério do que você tratar na idade correta. Então, dando uma exemplificada geral e explicando um pouco mais, é um transtorno que não depende do TDAH para ser visto, existe um TOD aspas puro, ele é mais raro, normalmente o TOD está associado ao TDAH, o TOD muitas vezes está associado a uma troca de cuidadores repentino, então é a criança que era de creche, vem para casa, fica com a avó, ela troca muito, tem muito uma associação muito forte também a uma desarmonia familiar, e aí a criança com TOD pode provocar a desarmonia familiar ou a desarmonia familiar provoca o TOD. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente ainda não sabe responder isso. Mas ao mesmo tempo é mais comum associado como uma consequência do TDAH, principalmente quando o TDAH não é diagnosticado precocemente, quando o TDAH não entra em tratamento rápido. Érica, meu filho tem TOD, acabou? Não, não acabou. A gente tem que entrar com regras claras, limites claros, fazer um trabalho de conscientização da responsabilidade. A criança precisa aprender a assumir a responsabilidade dela sobre os atos, ela precisa perceber que ela está gerando as circunstâncias, ela não é a vítima. É uma terapia que você precisa de muito pulso, de muita firmeza, de muito apoio dos pais, mas tem resultados excelentes. Então, não se desespere, entre logo numa terapia para que você consiga ajudar o seu filho. Coloque ele na terapia e busque a psicoeducação parental para você. Nesses casos de TOD, é fundamental a psicoeducação parental, tá bom? Então, eu já falei para vocês, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Para as crianças com TOD, eu recomendo fortemente a prática da caridade em casa. Então, procura meu vídeo sobre caridade, ele vai te ajudar, tá? Porque é uma forma de você começar a criar valores nessa criança. Um grande beijo, eu espero vocês para o próximo conteúdo.